Senhor, crianças, paz do Senhor, papai, paz do Senhor, mamãe. Estamos aqui para mais uma aula da EBD. A lição de hoje é a quinta aula, né? É sobre o chamado de Gideão. Essa lição para mim é maravilhosa, ela tem um marco na minha vida, essa lição. O Senhor falou 3 vezes comigo, já contei testemunho na igreja, que através dessa palavra que o Senhor colocaria algo em minhas mãos e era para mim aceitar, porque era do Senhor. E foi através dessa palavra, por 3 vezes Deus falou comigo, e o trabalho que o Senhor colocou nas minhas mãos foi o grupo das crianças. E a tia está muito feliz com isso, porque é muito bom, muito bom, muito bom poder trabalhar para o Senhor. É maravilhoso poder fazer algo para o Senhor. Não importa o que seja, gente, que seja, sabe, ajudar na igreja, cuidar, limpar, fazer uma comida, fazer alguma coisa, não importa. O que Deus chamar você para fazer, faça, e faça com amor, porque é para o Senhor. E essa lição nos vai falar sobre isso hoje, sobre o chamado de Gideão. Nós estamos estudando sobre juízes, né? O primeiro juiz, vamos relembrar, foi Otiniel. O segundo juiz foi Eude. O terceiro juiz foi Sangar e o quarto juiz foi Débora e Baraque. Foi Débora, né, que era a juíza de Israel. E o quinto agora é Gideão, o quinto juiz de Israel, Gideão. Então a gente vai aprender hoje sobre Gideão. O texto para memorizar está em João 15,16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, foi eu que escolhi a vós. É o Senhor quem diz dessa maneira. Quando o Senhor nos chama, é Ele quem capacita, é Ele quem você pode pensar, a gente vai aprender hoje na lição, como Gideão, que ele achava que ele não era nada, que ele não podia nada, mas Deus era com ele. Então, a gente vai aprender hoje como que foi o chamado de Gideão. Mais uma vez, gente, a Bíblia nos fala. Olha só como que começa o texto. Eu vou até ler para vocês. Está em Juízes 6 isso. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Mais uma vez, o povo de Israel, depois que Débora e Baraque lutaram lá contra os midianitas e eles venceram, houve paz por 40 anos, gente. Mas quando há paz, o povo acaba se esquecendo de adorar a Deus, de buscar a Deus, porque tá tudo bem, aí ninguém busca o Senhor. Mas aí, mais uma vez, a Bíblia nos fala que o povo de Israel deixou de adorar ao Senhor, de buscar ao Senhor e começou a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O que eles faziam, gente? Adoravam outros deuses, vocês lembram? Adoravam a Baal. E qual é um dos primeiros mandamentos que Deus fala na sua palavra? Não terás outros deuses diante de mim. E eles adoravam outros deuses e se esqueceram de adorar ao Senhor. Mentiam, faziam coisas erradas, tudo que não agradava ao Senhor. Então, por isso, mais uma vez, Deus, como Pai que ama, permitiu que o povo, né, os midianitas, fossem atrás deles e fizessem eles sofrer. Gente, sabe o que acontecia com o povo de Israel? O povo de Israel estava sendo tão perseguido pelo povo midianita que eles tiveram que esconder as coisas, tudo que eles semeavam, que eles plantavam para eles comer, esconder em cavernas. Eles subiam nas cavernas, faziam covas e escondiam as coisas deles lá. Sabe por quê? Porque os midianitas vinham e roubavam tudo que eles plantavam, tudo que eles tinham, roubavam tudo. E o povo de Israel padecia, sofria, sem ter o que comer, sendo escravizado, porque eles levavam eles também para ser escravo deles. Então, tudo que Deus disse que não teria que acontecer com eles, isso eles teriam que fazer com os povos. Mas estava acontecendo ao contrário, porque eles deixaram mais uma vez o Senhor. Então, o que aconteceu? E o povo, toda vez que o povo começava a sofrer, o povo fazia o que, gente? Quem lembra? O povo ia orar e buscava a Deus. E começava a clamar: Senhor, o Senhor é o nosso Deus Todo-Poderoso. O Senhor nos tirou da terra do Egito, nos trouxe para cá. E agora estamos sofrendo, volta-te para nós. E pediam perdão ao Senhor. O que Deus fazia, gente, como todo pai que ama? Quando o filho vai lá e começa a chorar para ele, ele ia lá
e levantava novamente um juiz para ir libertar o seu povo. E foi o que Deus fez. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Gideão estava malhando trigo no lagar. Vocês sabem o que é um lagar? Gente, lagar é um lugar onde se malha para trabalhar a uva, não é para trabalhar o trigo. Mas sabe por que ele estava malhando o trigo no lagar? O trigo, gente, tinha que ser malhado numa área assim, ó, bem limpa, porque o vento ajudava a limpar o trigo. Era assim que deveria ser. Mas ele estava malhando no lagar, sabe por quê? A própria Bíblia responde escondido. Porque se ele viesse assim a público, os midianitas vinham e roubavam todo o alimento dele. Então ele estava escondido, malhando o trigo no lagar, onde se malhava a uva. Ele estava lá. E aí ele estava lá trabalhando. E a Bíblia diz que desceu um anjo do céu, que o Senhor enviou um anjo para falar com Gideão. E o Senhor falou assim, e Deus falou assim para Gideão. Quando Gideão viu o anjo, a primeira coisa que Gideão falou, Senhor, o Senhor não é conosco, nos tirou da terra do Egito. Por que estamos sofrendo tanto assim nas mãos dos midianitas, só falando com o anjo? E sabe que Deus respondeu para Gideão? Gideão, vai nesta tua força, porque o Senhor vai usar você para livrar o povo das mãos dos midianitas. E Deus falou isso para Gideão. E Gideão, sabe o que Gideão fez, gente? Gideão falou assim, não, eu sou o menor da minha casa. Os meus pais não são de uma família assim tão poderosa em Israel, uma família tão com muitos bens lucrativos, nada, eu sou pobre, eu sou humilde, justo eu, Senhor. Aí ele estava considerando ele. Gente, Deus olha a aparência? Deus olha o que a gente tem para poder usar? Não, porque quem capacita é Deus. Quem levanta, quem dá graça, quem dá força é Deus. E sabe o que Deus falou para Gideão? Falou assim, tu somente com as tuas mãos esmagarás a eles, a todos os homens. Olha o que Deus falou para ele, gente. Como que Deus era na vida de Gideão. Porque Deus encontrou em Gideão um coração voltado para ele. E hoje o Senhor desta maneira procura em cada um de nós, em mim, em você, que estejamos com o coração voltado para o Senhor, para que Ele possa usar na sua obra. E aí o anjo falou isso para Gideão, e Gideão falou assim, peraí, eu vou fazer uma prova do Senhor, se é realmente o Senhor que está falando comigo. E Deus permite isso, Deus permite que a gente faça a prova dele. E sabe o que Gideão fez? Então, gente, voltando, e aí sabe o que Gideão fez? Gideão foi lá, rapidinho, diz a Bíblia, que ele pegou um cabrito, pegou uns pães amos, uma farinha e preparou e trouxe para o anjo, e apresentou para o anjo. Trouxe um alimento para o anjo. Gente, sabe o que o anjo fez? Quando ele chegou lá, o anjo ainda estava lá. E essa era a prova, que se ele voltasse, o anjo ainda estivesse lá. Quando ele voltou, o anjo estava lá. E sabe o que o anjo fez? Colocou em cima de uma pedra, pegou o alimento, pegou o cajado que ele trazia na mão e tocou. Diz a Bíblia que quando ele tocou, que pegou fogo e subiu como um aroma suave aos cheiros do Senhor, aos cheiros de Deus. Gideão ofereceu ao anjo algo que ele tinha, ele correu e preparou, matou um cabrito rapidinho, fez um alimento para o anjo. E o anjo comeu? Não, ele aceitou como um holocausto, ele aceitou como um sacrifício dele. E diz a Bíblia que quando Deus se agrada de mim e de você, da coisa que a gente faz, sobe como um cheiro suave as narinas do Senhor. A gente apresenta holocaustos ao Senhor hoje? Não. O que é que a gente pode apresentar ao Senhor hoje? O nosso louvor, a nossa adoração, a nossa oração. Isso tudo a gente tem que fazer de coração para Deus, não por obrigação, de coração, porque aí Deus vai olhar dos altos céus e vai receber o que você está mandando para Ele como aroma suave. O Senhor vai
vai se agradar daquilo que você está fazendo. Tudo que fazemos para Deus de coração, o Senhor recebe. E foi assim que Gideão fez a primeira prova. E aí, Deus falou para ele, olha, junta os homens de Manassés, né, da tribo de Manassés, junta homens, e Gideão fez dessa maneira. Gideão foi lá e juntou os homens, né, para ir para a batalha, para ir para a guerra, porque os midianitas já estavam vindo para roubar tudo que eles tinham novamente. Só que Gideão, ele tinha muito receio, porque vocês lembram no começo da lição que Gideão disse, mas Deus, como que o Senhor vai me usar? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Gente, Deus não olha para a nossa aparência, Deus não olha para o que a gente tem, Ele não precisa de nada do que a gente tem, Deus não precisa. Deus é poderoso, Deus é soberano, Ele faz da maneira que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, Ele tem o poder de agir, Ele pode agir a qualquer momento, mas precisa que eu e você. Deus pode descer lá do céu e pregar para todo mundo, pregar o evangelho? Ele até pode fazer isso, mas Ele deixou essa missão para quem? Para mim e para você. Hoje, a gente não vai para a batalha como o povo ia para ganhar contra os inimigos. Não, a nossa batalha, quem é a nossa batalha hoje? É contra quem? É contra o inimigo invisível das nossas almas, é contra o inimigo, é contra o diabo, é contra Satanás. E nós temos Deus para lutar, para guerrear por nós. Mas Deus conta comigo e com você, que nós estejamos com o nosso coração voltados para o Senhor, buscando ao Senhor, adorando ao Senhor, firmes na presença do Senhor, e Ele vai nos usar. O Senhor vai usar a mim e a você para a obra dEle. E aí diz a Bíblia, gente, que Gideão estava novamente pronto para ir para a batalha. Só que antes de ir, gente, ele fez mais uma prova de Deus. Ou melhor, ele fez mais 2 provas de Deus para saber se Deus realmente era com ele. Ele estava temendo ainda. Mas Deus é tão misericordioso e tão amoroso que falou, tá bom, pode fazer, Gideão, que eu vou te provar que eu estou com você. E aí diz a Bíblia que Gideão pegou um vaso e colocou água. Colocou água, não, colocou um algodão lá, assim como diz aqui na nossa Bíblia, né? Na nossa lição. Ele colocou um orvalho e a Bíblia diz, ó, tá vendo? Que ele pegou e falou assim para Deus, Senhor, se quando amanhecer o algodão, vamos dizer assim, estiver seco, porque à noite cai a umidade, né? Então, se ele estiver seco e em volta da terra toda molhada, o Senhor está comigo. Gente, quando ele saiu lá fora, estava desta maneira pela manhã. O potezinho tava com o algodãozinho seco e em volta toda a terra molhada. Mas aí Gideão falou assim, peraí, Deus, o Senhor está realmente comigo? Vou fazer mais uma prova. E ele falou para Deus, Senhor, eu quero o contrário agora. Eu quero que quando eu sair lá fora, dentro o algodão esteja todo úmido e a volta da terra toda seca. Gente, foi o que aconteceu. No outro dia, ele saiu pela manhã e viu que o potinho estava cheio de água, o algodão bem molhado e a terra toda seca. Aconteceu o inverso, do jeito que ele tinha pedido para Deus. E Deus provou de 3 vezes que Deus estava com Gideão. E que Deus iria dar vitória para o povo. Gente, tudo isso aconteceu por quê? Porque o povo se humilhou, o povo voltou para Deus, voltou a clamar ao Senhor, se arrependeu dos seus pecados. Deus enviou Gideão, levantou Gideão, alguém que dizia que não era nada, que era a tribo dele, de Israel, era a menor das tribos, eles não eram tão ricos, eles eram humildes, eles eram pobres, eles se consideravam nada. Mas Deus olhou para Gideão e falou, é você que eu vou usar para a minha obra. E é dessa maneira que Deus faz com a gente. Quando você pensa que você não é nada, que você não é ninguém, que você não pode nada, olha da onde eu vim, olha tudo que eu fiz, é você mesmo que Deus ama e que Deus quer te usar. Deus quer usar a Luanda, Deus quer usar a Sara, Deus quer usar todas as crianças da igreja.
Todas as crianças, Deus quer usar, eu e você, na sua obra. Deus conta com a gente para usar. E não fique pensando, mas eu sou pequeno, eu não tenho nada. Você realmente pode não ter nada, eu também não tenho nada, eu não sou ninguém. Mas Deus é grande e Ele é na nossa vida. E é Ele quem nos levanta e é Ele quem nos capacita. Amém, crianças? Hoje a lição vai só até aqui sobre a prova de Gideão, que ele fez com Deus e como que o anjo falou, como que Deus chamou Gideão para a sua obra. E por que Deus havia chamado Gideão para a sua obra, né? E eu quero falar com vocês novamente o texto do para memorizar, que é: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi a vós. Foi o Senhor quem nos escolheu, foi o Senhor que nos chamou. E Ele conta comigo e conta com você. Amém, crianças? Amém? Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a continuação, sobre como foi essa batalha inteira de Gideão e como Deus deu vitória para o povo de Israel sobre os midianitas, esse povo que estava fazendo o povo de Israel sofrer tanto. Amém? Que Deus abençoe vocês. A tia continua orando por cada um de vocês. Eu não deixo de orar por vocês, não. Vocês estão no meu coração e nas minhas orações, viu? Eu quero que dentro de vocês, no meio de vocês, eu creio que ainda vão surgir pastores. Vocês são futuros pastores, futuras missionárias, cantoras, pregadoras do evangelho. Eu creio que Deus vai usar grandemente cada um de vocês, viu? Que essa palavra do Senhor alcance o coraçãozinho de vocês e se disponham para trabalhar para Deus. Coloquem no seu coração, fala: Senhor, eu não sou nada, mas o Senhor é grande na minha vida. Pode me usar como o Senhor quer para fazer a tua obra. Eis-me aqui. Digam assim para o Senhor e Deus vai trabalhar na vida de vocês. Amém? Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? Ficam com Deus.